Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. Este é o episódio de número 20 desse podcast e é uma resenha, uma análise sobre o livro Religião Antiga, do filólogo austro-húngaro Károly Kerényi, um humanista que nasceu ali no ano de 1897 e morreu no ano de 1973. Então, para compreender essa obra, é fundamental conhecer quem é o homem por trás dela, ele não foi apenas um acadêmico, Então, foi um dos últimos grandes eruditos humanistas do século XX. A figura dele e a obra se entrelaçam para formar um testemunho de resiliência do espírito humano diante das convulsões da história, porque ele se vê compelido a se exilar na Suíça devido à ascensão ali do comunismo na sua época. E ele vai ficar apartado da sua atividade acadêmica. Então, esse exílio vai servir como um ato de liberdade para que ele possa produzir o seu pensamento, longe dessas pressões institucionais que a própria academia tem. Então, isso vai permitir que ele tenha uma máxima profundidade na sua própria investigação. Essa obra, Religião Antiga, talvez a mais clara expressão desse pensamento dele, que já está maduro, que vai servir como uma ponta de entrada para uma compreensão renovada do que significava viver em um mundo permeado pelo sagrado, Então, longe de ser um compêndio, um resumo de crenças e rituais, Religião Antiga é um mergulho filosófico e fenomenológico na própria estrutura da experiência religiosa do homem antigo. Então, essa obra vai desafiar o leitor a abandonar os preconceitos modernos e a se aproximar do mundo greco-romano com seus próprios termos. É aqui que reside a genialidade da obra e do trabalho desse autor. O ponto de partida dele vai ser uma recusa profunda e radical de impor características ou categorias modernas sobre o passado. Ele não pergunta o que era a religião grega segundo a nossa definição. Então, o que era a religião grega segundo a nossa definição? Isso ele não o faz. Ele vai perguntar como os gregos experimentavam o sagrado. Então, há aí uma mudança de abordagem, Essa abordagem é, por essência, não dogmática, Então, como descrito em diversas apresentações da obra, ele se acerca de um objetivo de uma forma não dogmática, no intuito de fornecer um material para reflexão sobre a religião. Então, o objetivo não é catalogar, mas o objetivo é revelar os elementos do religioso em suas manifestações históricas, permitindo que o fenômeno fale por si mesmo. Então, vai haver aí uma redefinição de religião e mito. Então, vai haver uma análise aprofundada, vai resgatar, inclusive, a etimologia do termo religião, que foi proposta por Cícero em Religare, Isso desloca o foco, predominante da tradição cristã, inclusive, para uma atitude de atenção, de respeito e perplexidade diante do divino. Então, a religião para o grego não é primariamente uma religião de fé, não é uma questão de fé ou de salvação ou dogma, mas é um constante ato de cuidado e observância em relação com o sagrado que se manifestava no mundo. Então, a religião é uma questão de vivência, ela não tem um texto, ela não segue um padrão moral nem permeia essa questão. A religião está nos templos, está nos campos, está na natureza, está nos festivais, está no teatro, está em tudo. Então, o ato de viver é um ato sagrado por si só. E o mito é uma realidade vívida,
ele vai operar uma revolução ali na compreensão do mito. Então, ele retira esse mito do campo da fábula ou da explicação pré-científica e recoloca no seu lugar de origem, que é de uma fala verdadeira, um fundamento para a existência. O mito não é uma história sobre o mundo, ele é a fundação do próprio mundo. Então, os mitos, para ele, são os arcai, os princípios primordiais que dão sentido e estruturam a realidade. Ele poeticamente argumenta que o mito não busca explicar, mas sim esclarecer, né? A abordagem de Querini é profundamente fenomenológica, né? Ele busca descrever a experiência tal como ela se apresenta. A sua metodologia é influenciada pelo modelo morfológico de Goethe, que buscava compreender a totalidade da imersão. Então, é um deixar-se guiar pelas próprias imagens e narrativas. Então, isso vai exigir uma abordagem interdisciplinar que ele dominava, combinando com a filologia, a história, a filosofia e a arte para reconstruir a complexidade da experiência humana na antiguidade. Então, dentro de religião antiga, alguns temas vão se destacar, né? O primeiro tema é o que é mitologia, é apontado ali como central de todo o pensamento. O autor vai estabelecer as bases de sua teoria. Então, o livro vai explorar como a religião se manifesta concretamente. Então, o sagrado no cotidiano. A religião não está confinada, como eu falei anteriormente, a templos, mas ela vai estar na vida diária ali das pessoas, né? Nos festivais, nos rituais, e a atmosfera sagrada permeia toda a sociedade grega. Há uma dimensão trágica, né? Ele não ignora a face sombria e terrível do divino. Ele analisa a relação paradoxal que existe entre os homens e os deuses. É uma proximidade que é ao mesmo tempo uma distância intransponível. Um exemplo disso é o culto a Dionísio, que é o deus da vida indestrutível, mas também da dissolução e da loucura. Então, esse é um exemplo paradigmático dessa dimensão trágica do relacionamento entre o homem e os seus deuses, né? Há um contexto também ali, diálogos, né? Que são diálogos dos intelectuais, que é entre Querini e Carl Jung. Então, a obra ela não pode ser plenamente compreendida sem situar esse famoso diálogo e essa famosa colaboração intelectual entre ele e o psicólogo, né? Então, a parceria ela vai ser selada em obras conjuntas, né? Como ensaios sobre a essência da mitologia, né? Que uniu ali o que foi descrito, né? Seria que nem o mais psicológico dos mitólogos, né? E Jung seria o mais mitológico dos psicólogos, né? Então, essa relação era de muita fecundação, era muito criativo, né? Porque Querini, com seu vasto conhecimento filológico e etnográfico, forneceu material empírico, né? As estruturas mitológicas, chamadas de mitologemas, né? Que se repetiam em diversas culturas. Então, Jung, por sua vez, vai ver esses padrões e vai usar isso na confirmação de sua teoria dos arquétipos, né? As imagens e estruturas primordiais pertencentes ao inconsciente coletivo da humanidade. Então, existem exemplos concretos dessa sinergia que são os estudos, né, sobre a criança divina, né, que ele vai analisar figuras como Apolo, Hermes e Dionísio e vai identificar aí um padrão recorrente do filho original, um ser que representa a plenitude da vida em seu estado germinal e indeterminado. Então, Jung vai interpretar essa figura como o arquétipo da potencialidade, do novo começo e da renovação psíquica. Outro exemplo desses estudos é a Donzela Divina, que é um estudo complexo, mitológico de Deméter e Perséfone, né? Isso revela a Querini uma tríade que vai encapsular o ciclo da vida feminina, a donzela, a mãe enlutada e a rainha do submundo. Então, para Jung, isso representava o arquétipo feminino em suas múltiplas fases, integrando vida, morte e renascimento. Então, é bastante oportuno notar, né, que
os propósitos dos dois eram distintos, né? Enquanto Kerenyi buscava compreender o mito como um fenômeno cultural e religioso, Jung estava interessado na sua função da psique individual e coletiva. Então, a pesquisa de Kerenyi vai validar a de Jung, por isso a colaboração. E é lógico que os dois mantinham ali uma autonomia, né? Frente ali às questões humanistas da religião. Então, por que ler o livro, né, Religião Antiga ainda hoje? Porque nós vivemos uma era dominada pelo racionalismo e pela busca de explicações científicas para tudo. Então, essa obra, Religião Antiga, vai oferecer um contraponto vital. Ler o livro é mais do que um exercício acadêmico, é um convite para uma redescoberta, né, da forma de conhecimento que nós marginalizamos. Então, o legado reside em nos ensinar e ver o mito não como uma história morta, uma explicação falha, mas como uma fonte perene de significado, uma fundação simbólica que continua a estruturar nossa experiência do mundo, quer nós tenhamos consciência disso ou não. Então, a ênfase de Kerenyi na experiência vivida, na totalidade do ser humano e na importância de fundar um mundo com sentido ressoa profundamente com a busca contemporânea, a busca atual por propósito e conexão. Então, ele nos mostra que beber da fonte pura da mitologia não é um ato de regressão, né? É um caminho para aprofundar a compreensão de nós mesmos. Então, entender o mito, a natureza do mito fundante nessas religiões, para o autor é extremamente importante para contrapor essa questão da cientificidade. O homem não é só progresso tecnológico, e justamente para entender a forma de pensar que vem a importância aí, principalmente aí nesse tema que é a história das religiões. Se você tem fé ou não, se você tem uma religião ou não, é importante conhecer a evolução do pensamento humano nas diversas sociedades. Então, é um livro extremamente elucidativo sobre essa questão, né? Se você busca uma obra que desafia o convencional e que oferece ali uma perspectiva sobre religião, essa é uma leitura perfeita, porque é uma janela para um tempo em que o mundo era mais do que simplesmente matéria. Um tempo em que os deuses, de fato, andavam, né, vamos dizer assim, entre aspas, entre os homens, né? Então, a gente assiste muito filme de cinema, a gente assiste muita coisa, lê muita coisa, e esse livro ele vai ajudar a compreender isso, né? Então, o livro ele é um convite para sentir, né, e não apenas pensar a experiência do mundo religioso greco-romano. Essa é a contribuição. Ele vai ensinar que, para entender a religião antiga, precisamos suspender as nossas próprias noções do que é religião. Então, o livro ele traz isso. É uma questão de experiência. Ele vai mostrar que a religião no passado ele era uma experiência cotidiana e não apenas um aspecto particular da nossa vida. Ele vai mostrar que a religião antiga ela não tinha ainda a mistura do preceito moral dentro dela. Então, a religião ela era uma experiência cotidiana, como eu falei anteriormente, que está ali nos festivais, está no dia a dia, a maneira de fazer comida, a maneira de trabalhar, tudo evoca o sagrado, com essa relação do sagrado com a natureza. Espero mais uma vez que tenham gostado aí desse episódio de podcast, que ouça os outros. Obrigado pelo download e até o próximo.